Tô com um pensamento aqui me incomodando. Já amanheceu o dia, como vocês estão vendo aí na tela, 5 horas e 28 minutos. Graças a Deus já está bem claro. E eu tô com uma pergunta aqui que vocês vão acompanhar um pouco da explicação e das respostas comigo aqui. A gente vai aprender junto um pouquinho só. Vamos lá. O que é o Drex? Como hoje tudo é de algum lado, né? Direita ou de esquerda, eu não sei se esse Gazeta do Povo aqui é direita ou esquerda, tá? Mas eu vou ler aqui um pouco a respeito do Drex. Drex, o que é o real digital e por que a direita está em campanha contra ele? Aí temos aqui um símbolo, né? É como se fosse um Bitcoin, o símbolo, né? Mas isso aqui é só para mensurar mesmo, só para simbolizar, porque o Drex ele não é isso aqui, né? Então, vamos lá. Drex, o real digital em desenvolvimento pelo Banco Central, é alvo de críticas de representantes da direita. Vamos botar aqui para ouvir, ó. O real digital, o Drex, é a moeda digital brasileira que está sendo desenvolvida pelo Banco Central desde agosto de 2020. Preste atenção, gente. Primeiro ponto que já me chama a atenção nisso aqui. Assim como está tendo atualmente toda essa polêmica sobre o Pix, né? Certamente isso não veio de agora. Já vem de algum tempo. E eu acredito que ao contrário do que está todo mundo dizendo, vencemos, não vão mais taxar o Pix, essas coisas todas, eu acredito que vai chegar um momento em que sim, eles vão conseguir taxar de alguma forma e sim, vão conseguir fazer a rastreabilidade monitorada do Pix, né? Então nada é de hoje, de ontem só. Eles implementam uma ideia e a executam, mas isso são acordos que já foram feitos talvez há 1, 2, 3 décadas atrás. E aí eles vão só colocando uma cunha, né, como uma PEC, que ela é introduzida, depois ela vira Constituição, né, ela altera a Constituição brasileira. Eu acredito que as coisas são feitas assim. Nada de uma hora para outra, tudo é de caso pensado. Como, por exemplo, a gente está lendo aqui nessa notícia, né? Ó, é um real digital, o Drex é a moeda digital brasileira que está sendo desenvolvida pelo Banco Central desde agosto de 2020. Ó, nós estamos em 2025 já. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, além de ser regulado e emitido pela autoridade monetária, o Drex terá o mesmo valor e aceitação do real tradicional, assim como
as mesmas garantias de segurança, segundo o BC, né? Segundo o Banco Central. Alguns representantes da direita, no entanto, têm defendido que o Drex pode vir a servir como instrumento de vigilância estatal. É o Estado, né? Sendo você um adepto ou alguém obrigado a usar o Drex, sim, aí sim é o Estado sabendo de tudo o que tem na sua vida na área financeira. Literalmente tudo. Vigilância estatal e censura e controle social. Olha onde nós estamos indo com esse assunto, né? Censura, controle social, vigilância estatal. Outras preocupações são a possível extinção do papel, moeda, dinheiro vivo. Será que esse tal Drex tem por objetivo extirpar, né? Acabar, parar com a produção, extinguir o dinheiro que nós usamos hoje na carteira? Se bem que hoje muitas pessoas não usam mais, né, o papel, moeda. E eu lembro agora de um colega que eu tive, que eu não lembro mais nem o nome dele, mas eu lembro que eles trabalhavam, quer dizer, eles não, ele trabalhava na Casa da Moeda. Uma coisa interessante, eu já devo ter perdido isso faz tempo, mas ele me deu um saquinho que tinha dinheiro picado, dinheiro de verdade, nota de dinheiro picado. Eles dão isso como souvenir lá, diz que de época em época, ou eles incineram ou picam as cédulas, né, velhas, substituem por novas, de acordo com a demanda, né, do mercado. E aí ele tinha trazido para mim um saquinho desse souvenir, né, que eles dão. Mas no caso para quem faz uma visita, Casa da Moeda e tudo mais. Mas ele, como era funcionário, ele trouxe um saquinho desse para mim. Então você imagina esse Drex aí com a intenção de que parem de fabricar o papel moeda. Já aí, só nesse ponto aí, eu já vejo um impacto muito grande mesmo. Possível extinção do papel moeda, dinheiro vivo, a segurança cibernética e a exclusão de parcelas da população com pouco conhecimento tecnológico e acesso limitado à internet. Ou seja, eles estão querendo que a gente volte para a idade. Preste atenção, eles estão querendo que a gente volte para a idade das cavernas, mas dizendo que nós estamos avançando para a idade quântica, né? Muito avançada, da modernidade, da internet. E na verdade não é. É o sistema de controle. A deputada Júlia Zanata, PL Santa Catarina, é uma das representantes da direita que tem se posicionado contra o Drex e a favor da liberdade econômica da população. Como eu falo sempre, eu não sou da direita, muito menos da esquerda, mas eu acho que o mínimo que deve acontecer é a população ter liberdade econômica. Ou seja, exemplo bobo aqui, mas que cabe bem.
eu crio galinhas. Então eu tenho que ter liberdade de, se eu quiser fazer uma troca de galinha por algum outro produto ou mercadoria, eu poder, se eu quiser vender galinha em Pix, eu posso vender, se eu quiser trocar galinha em euro, eu posso fazer. Isso seria uma liberdade econômica. Mas, no caso, o Drex, se ele for de fato implantado, cada galinha que eu vender, eu vou ter que usar o Drex obrigatoriamente e automaticamente tudo que eu fizer, tudo, tudo, tudo vai estar nas mãos do governo. E eu já percebo que isso, esse cara aí, esse tal de Andrex, brincando, né? Ele tem como objetivo, pelo que eu estou percebendo, de não descentralizar, mas de centralizar o sistema monetário de toda a população brasileira, de forma que você não consiga ficar longe das garras de um governo totalitário e controlador. A verdade é essa. Então, se isso for colocado, o Drex, ele vai, na verdade, governar sobre o sistema financeiro que vai ser controlado por quem controla o Drex. Então, o Drex, ele se tornou uma algema para as finanças dos brasileiros, caso ele seja implementado. E a favor da liberdade econômica da população. Segundo a parlamentar, o Drex é controle social. Aí, tá vendo o que eu tô falando? Controle social. Uma moeda digital centralizada, que eu falei, tá vendo? E sinceramente eu não tinha lido aqui não, tá? Centralizada, moeda digital centralizada e controlada pelo Central Bank, Banco Central, que pode ser usada para impor restrições ao cidadão brasileiro, afirmou recentemente. Então, na verdade, é mais um controle de massa, né? Só que eu já estou pensando um pouquinho além. Moeda única, governo único, né? Centralização de poder econômico. Então acaba que isso aí é uma coisa bíblica, gente. Pelo que eu estou percebendo, é uma coisa bíblica. Em agosto deste ano, a deputada protocolou na mesa da Câmara de Deputados o projeto de lei 3341/2024, que proíbe a extinção do papel moeda em substituição à moeda digital, que proíbe a extinção do papel moeda, ou seja, para que se mantenha a produção de papel moeda em substituição à moeda digital. Ou seja, realmente o que eles estão querendo é o poder e o controle, porque se eles conseguirem fazer com que seja proibido você usar dinheiro de papel moeda, sabe essas notinhas aí que são suadas e é bem difícil da gente conquistar. Eu, por exemplo, estou aqui amanhecendo o dia e estou desde ontem no meu trabalho. E graças a Deus por isso. Mas eu sei o valor que tem conquistar o dinheiro que tem na minha carteira honestamente. Então eles estão querendo extinguir o papel moeda
e substituir por esse tal Drex aí. Isso é um problema sério demais, a minha humilde opinião. Outra iniciativa em andamento da parlamentar é a tentativa de protocolar uma proposta de emenda à Constituição, PEC, né? PEC, proposta de emenda à Constituição. Só uma explicaçãozinha rápida aqui para quem não tem esse conhecimento. Como a própria explicação aí já está dizendo, né? PEC, proposta de emenda à Constituição. É literalmente como se pegasse um pedaço de retalho novo, tá? E emendasse numa coxa de retalhos velha. Aí fica aquela coisa remendada como se fazia antigamente, né? Só que isso está dizendo respeito às leis e à Constituição do Brasil, se eu não me engano, de 1988, né? Tá um pouquinho velhinha. Então, a PEC, o que a PEC faz? Proposta de emenda à Constituição. Ela altera a Constituição, porque se ela é uma proposta e essa proposta for aceita, a emenda vai ser feita e a Constituição será alterada. Você entendeu? Eu estou explicando de uma forma lógica e fácil de se entender. A Constituição será alterada, então eles têm o poder de mudar, alterar as nossas leis com relação ao Estado sobre o povo através de uma PEC, quando ela é aceita. Dito isso, prossigamos na leitura sobre o Drex. Esse cara aí que, na minha simples opinião e humilde, está tentando chegar para comandar a gente, comandar a sua vida financeira, tá? Eu tô percebendo é isso. Para que tanto a implementação do Drex quanto uma eventual extinção do papel moeda só possam ocorrer após aprovação da maioria qualificada do Congresso Nacional, ou seja, 60% dos votos dos membros de cada casa, em 2 turnos de discussão e votação. Já isso por si só já é um disparate, já é assim, uma viagem muito grande. Só de você ter a possibilidade de ser colocado em pauta para se votar a extinção do papel moeda. Veja, isso são coisas que nós víamos só nos filmes até agora. Esses filmes onde existe um controle sobre aquela população local, onde aquela população local finge que é livre, mas está servindo a um regime totalitário, é só coisa de filme. Só que não é mais coisa de filme. Agora pode se tornar realidade, caso uma PEC dessa passe ou não. E eu já acho um absurdo o simples colocar de uma ideia como essa, assim como de tantas outras, né, no nosso tempo, tantas outras ideias absurdas, até mesmo assim, chegarem a ser consideradas verdadeiras e serem colocadas como pauta de discussão séria. Para mim é um absurdo. Aí você vai mobilizar lá os turnos, né, dos políticos para votar. Aí vão lá que
deu uma louca em todo mundo e eles digam, não, realmente nós queremos o Drex, está aprovado. É isso aí, tá aprovado, pessoal. Pronto. Meu irmão, minha irmã, no dia seguinte já começa a mudar tudo no país. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não deixo dinheiro em banco. Eu retiro meu dinheiro do banco. Eu não deixo dinheiro no banco. Imagine a partir de então eu ser obrigado a só usar essa moeda Drex aí. O que vocês acham que vai acontecer? Vai alterar a vida de muita gente. Desculpa, gente, eu estar bocejando, é porque realmente eu estou muito cansado e graças a Deus o dia está muito bonito, né? No seu amanhecer, mas eu estou bem cansado mesmo. Mas sigamos aí com o famigerado Drex. Em coluna publicada na Gazeta do Povo, no dia 7 de outubro, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PL São Paulo, também criticou Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Isso me lembra algum nome imperial, tá, gente? Tem que dar uma pesquisada direitinho para saber se isso aí tem a ver com o Brasil Império, né? Os monarcas do Brasil. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Vou dar uma pesquisada nesse nome aí. Então esse cara também criticou a moeda estatal brasileira após comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com o sigilo bancário. Você sabia que você nem eu temos mais o sigilo bancário? O governo tem o direito agora, né, que não é direito dele coisa nenhuma, mas ele tem o direito de saber de toda a nossa movimentação bancária. Antes não era assim, né? Mas agora é tudo liberado, gente. Por isso é que tem que se tomar cuidado com toda a sua movimentação bancária que você acha que não tem nada a ver, mas você está só dando munição para eles. Aqui, ó. Com sigilo bancário, o parlamentar afirmou que não há como escapar para a economia informal se o sistema estiver monitorando suas contas bancárias. Imagina um vendedor ambulante, né? Eu tenho certeza que, assim como nos filmes, as pessoas não vão deixar de usar o papel moeda, mas assim como a gente já viu em vários filmes até hoje, a gente ia ter um tipo de situação onde ia ter o vendedor ambulante das coisas de vendedor ambulante e o vendedor ambulante de papel moeda clandestino. Eu acredito que ia ser assim, igualzinho nos filmes. Porque ter dinheiro em carteiro ia ser mais raro do que está acontecendo hoje, né? Desculpa, pessoal, o tempinho que eu fiquei parado aqui, mas eu, como estou muito cansado, eu quase cochilei. Deu uma fechada nos olhos aqui agora que, meu Deus. Vamos lá. No texto, o parlamentar diz que, como uma espécie de Bitcoin oficial do Estado, o Drex dará completa visibilidade ao governo de quem está comprando o que, de quem, por qual valor,
Onde, em que dia, hora exatos? Vamos lá de novo. Por favor, preste atenção, porque isso é muito sério. E isso aqui que eu tô lendo é muito sério, tá? Olha o que esse Drex terá o poder de fazer se for votado, se for aceito, se for constitucionalmente legal, que não vai ser, né? Mas preste atenção. O Drex, como um Bitcoin oficial do Estado, ele dará completa visibilidade ao governo. Preste atenção, gente. Ó, de quem está comprando o que? Qualquer coisa que você for comprar, como você vai ser obrigado a usar o Drex, então acontece que tudo, tudo, qualquer movimentação feita será vista, assim como no livro, né, do George Orwell, 1984, que gerou filme, né? Tudo será monitorado. Ó, completa visibilidade ao governo de quem está comprando o quê, de quem, ou seja, nem o comprador, nem o vendedor. Aí olha só o que Deus me lembrou agora. Quem não tiver a marca não vai poder comprar e nem vender. Eu estou fazendo um paralelo bíblico aqui, né? Então, o que você comprou, de quem, por qual valor, o lugar onde você comprou. É como se tivesse uma câmera ali te vendo o tempo inteiro, porque vai falar até onde você comprou, onde você esteve, onde você andou. É a rastreabilidade do lastro financeiro de todo cidadão brasileiro. Essa é uma definição que eu estou dando agora, tá bom? Isso eu não li em lugar nenhum. Mas, pelo que eu tô vendo, é muito sério isso, gente. É muito sério isso. Total visibilidade de quem está comprando o que, de quem, por qual valor, onde e que dia e hora exatos. Olha isso. Ele ainda conclui que, embora ainda seja opcional, é óbvio que se tornará obrigatório em um segundo momento. Ou seja, sempre, 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 todo regime totalitário e dominador, ele sempre vem e começa com cara de benefícios, com cara de coisa boa. Depois ele mostra que veio e qual é o seu real propósito. Segundo momento, né? É óbvio que se torne obrigatório em um segundo momento, pelo poder de controle total que essa moeda digital dará ao governo. Nem todas as visões a respeito do Drex são tão críticas, apesar de alertarem para cuidados que devem ser tomados para a sua implementação. Falar em implementação, lembrar aqui, né, que lá no Rio de Janeiro, a troca do cartão, né, do Rio Card, que é um nome um pouco mais sério, né, para um cartão chamado Já É. Olha que coisa
ridícula de controle de massa, de manobra que é o povo. Porque já é. Porque para eles tanto faz. Bom, gente, desculpa o tempo. Novamente eu dei uma caidinha com a cabeça aqui, peraí. São tão críticas, apesar de alertarem para cuidados que devem ser tomados para sua implementação. Fernando Sherman, o professor de macroeconomia e economia matemática da Faculdade de Bela Vista, avalia que a implementação de uma moeda digital nacional como o Drex pode ser tá brabo o som aqui. Como o Drex pode ser benéfica ao melhorar a eficiência financeira e dar novas ferramentas ao Banco Central. Eles, muitas das vezes numa reportagem, num texto, eles soltam a verdade, né? Então, a verdade, no finalzinho desse texto aqui, está dizendo uma coisa preocupante, né? Como o que eu já li até agora, dar novas ferramentas ao Banco Central, ou seja, dar mais poderes de controle, né? De rastreabilidade, de controle. Porém, sua implementação deve ser feita com cautela, garantindo transparência segundo a privacidade para evitar. Por isso, a implementação deve ser feita com cautela, garantindo transparência e segurança e privacidade para evitar riscos de abuso de poder e confusão financeira. A Gazeta do Povo questionou o Banco Central sobre o seu posicionamento a respeito das principais críticas ao Drex, mas vamos lá. Tá brabo aqui o som. Críticas do Drex. Mas a instituição não respondeu até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto. O que é o Drex? Drex é uma CBDC, do inglês Central Bank Digital Currency. Eu acredito que é assim que se pronuncia, né? Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital emitida por um banco central. No caso, uma versão virtual da moeda brasileira, o real. Moeda digital emitida pelo Banco Central.
No caso, uma versão VC. Embora possa aparecer com outros ativos digitais, como o Bitcoin e o Ethereum, há um aspecto principal que as difere. Digitais, outros aplicativos digitais, como o Bitcoin e o Ethereum. Embora possa se parecer com outros ativos digitais, como o Bitcoin e o Ethereum. Embora possa parecer com outros ativos digitais, como o Bitcoin e o Ethereum, há um aspecto principal que as difere: a centralização ou descentralização. Pessoal, não sei se deu para ouvir o barulho aí, mas eu dei uma cochilada e o celular caiu no chão. Vou tentar continuar lendo mais um pouquinho sobre esse tal Drex aí, que eu tô vendo que não é coisa boa, não. O Drex, moeda digital brasileira, pode ser lançado em 2025. Atualmente, o projeto está na sua segunda fase piloto, com a participação de instituições do sistema financeiro para testar as soluções de privacidade e garantir o sigilo aos usuários. E esqueça se justamente o objetivo é o monitoramento, falar que vai ter sigilo de usuário garantido no sistema financeiro de um governo totalitário é uma falácia muito grande, é uma mentira, entendeu? Se o intuito é criar um monitoramento de todo o seu lastro financeiro, como é então que você vai ter sigilo? Já começa pela própria proposta que você não tem sigilo de coisa nenhuma. Você gastar R$ 1 é um Drex e vai estar na mão dos malandrex. A verdade é essa. Desculpa aí o trocadilho infame, mas foi o que eu pensei mais rápido. Quanto vale um Drex? O Drex terá o mesmo valor do real que conhecemos. Portanto, um Drex irá equivaler a R$ 1 da mesma forma. 100 Drex será o mesmo que R$ 100. Então, minha gente, sinceramente, tem que orar, buscar muito a Deus, combater essas novas implementações aí, porque vai limitar demais. Vai limitar demais. Escuta o que eu tô falando. Drex, pelo que eu tô vendo aqui, não é coisa boa. É o monitoramento do Estado, do governo total sobre a sua casa, sobre a sua vida.
Qual a diferença entre o Pix e o Drex? O Drex é ideal para transações que requerem um nível maior de segurança e confiabilidade. Perceba que existe a manipulação nesse texto aqui. Ó, no início do texto eles falam que segurança e confiabilidade. Aí o Nécio, que não sabe nem um pouco sobre técnicas da linguagem e neurolinguística, né? Ele não entendeu que você colocando ali nas primeiras linhas o que você quer que aconteça, o resto que você falar ou escrever não vai ter tanta importância porque a sua mensagem principal já foi cravada dentro do cérebro das pessoas, ou seja, segurança e confiabilidade, o que nós sabemos que é uma mentira, porque se mais alguém vai ter o direito de visualizar e de saber tudo o que você gasta, a hora que você gasta, com quem você gastou, em que momento, em qual lugar você estava gastando, esquece, não tem confiabilidade, muito menos segurança num sistema como esse. Na verdade, eles vão estar seguros de que você está totalmente rastreável agora. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre esse tal Drex, né? Eu já estava com isso incomodando a minha cabeça já sobre o Drex. E pelo que eu entendi, gente, é uma coisa bem séria. É uma coisa bíblica mesmo, né? É uma coisa bíblica mesmo. A intenção deles é cada vez mais comandar, dominar, cercear, limitar e controlar. E isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Eu não, eu não lembro de nenhum texto onde a Bíblia fale. Preste atenção, eu não lembro de nenhum texto onde a Bíblia fale de um único dinheiro, uma única moeda. Mas sim, a Bíblia fala de um único governo e de que ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca. E isso que eu li até agora tem tudo a ver com isso, tudo a ver com isso, tudo a ver com controle, com tudo isso, tudo.